Ô, irmãos, feliz sábado. Feliz sábado. Quase não sai, né? 11 horas. Então, irmãos, é um privilégio o convite que foi feito para a gente aqui. E é uma oportunidade muito grande que Deus nos dá. E também uma responsabilidade, né? E assim, a gente fica muito grato, porque estamos vendo aqui algumas pessoas que a gente conhece. Eu não tinha visto ali o irmão Wagner, a irmã Cláudia ali. Eu não sabia que eles estavam aqui. E a gente tem conheceu muito de vocês aqui no congresso que fizemos. E foi uma bênção. E estamos aqui mais uma vez reunidos para ouvir a verdade, né? E acredito que todos vocês que vieram aqui, pelo menos assim eu penso, não querem ser iludidos e não querem mais ouvir mentiras, né? Já chega de mentiras, né? Chega de ouvir coisas que a gente já está farto de ouvir que não muda nada na nossa vida. Temos por anos e anos ouvindo, eu não sei aqui a situação de cada um, mas vamos lá, vamos colocar que pelo menos quase 10 anos de adventista a maioria deve ter aqui, e outros até mais, alguns um pouco menos, 5, 7 anos, por aí. Mas até mesmo pouco tempo de igreja é suficiente para você perceber que aquilo que você tem escutado, em muitos casos, não mudou nada na sua vida, né? Então, hoje a gente vai falar sobre esse assunto. Todo mundo está conseguindo enxergar, principalmente lá atrás, né? Então, lá atrás também, estão conseguindo ouvir? Eu me preocupo mais com o pessoal lá de trás, porque aqui eu sei que estão ouvindo tranquilo. E aqui estão vendo mais tranquilamente. Irmãos, todos os versos da Bíblia vão estar aqui. Mas se vocês quiserem abrir para acompanhar também a Bíblia, quem sabe anotar alguma coisa assim, fica à vontade. Porém, por conta do tempo, a gente tem uma ordem aqui, tem uma cronologia de coisas para acontecer. Para a gente não se estender demais, eu não vou poder esperar vocês abrirem, ok? Então não é nada pessoal, é só para a gente ganhar tempo. Mas quem quiser anotar, tudo vai estar aqui. Acompanhe aqui. Os textos aqui são dessa Bíblia King James. Então, provavelmente a maioria tem essa Bíblia. Vai estar a mesma tradução que está na sua Bíblia. Mas se você quiser acompanhar, então vamos lá. Foi proposto, né, foi solicitado a gente que, para o sábado, pelo menos nessa primeira mensagem, trouxéssemos uma mensagem sobre o sábado. Eu achei muito bom, muito importante. E eu até tinha dado o título, O que torna o Sábado Santo. Mas aí eu mudei o título, porém, a informação, o princípio do que torna o Sábado Santo está contido aqui nessa mensagem também. Eu não mudei a mensagem, mudei o título. E aí vocês vão entender por que o sábado é o sinal da nova criação. Eu acredito que dá para ter uma noção do que é que eu vou tratar. Por quê? Vamos lá. Gênesis 2, do 2 a 3. Irmãos, eu vou levar em consideração que a oração da irmã já se viu para preparar a gente. Então não vou orar novamente, certo? Por conta do tempo. Gênesis 2, do 2 a 3, e o outro verso que vem depois desse aí, são bem conhecidos. E alguns de vocês, pelo menos durante uma pequena parte do estudo aqui, isso é um estudo, não é um sermão, não é uma pregação, é um estudo. Talvez vocês vão ficar pensando, não tem nada de novo no que ele está dizendo, mas a gente vai chegar lá. Tenham paciência. Eu estou vendo que eu estou preocupado com o tempo, porque só tem até meio-dia, viu? Tá. Não se preocupe, não é uma hora. Pronto. Uma hora e uns minutinhos. Ok. Versículo 2 diz o seguinte: E no 7º dia, Deus terminou o trabalho que havia realizado. E ele descansou no 7º dia de todo o trabalho que havia feito. No verso 3, e Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele ele havia descansado de todo o seu trabalho, que Deus fez o quê? Criou e fez.
Qual foi o trabalho de Deus? Do qual ele descansou no sétimo dia? Uma palavra só para o trabalho que ele fez. Criação, criar. Aí eu volto de novo para o título. Sábado, o sinal da nova criação. Aí você deve estar se perguntando, ok, o sábado de fato, ele está envolvido com a criação original, né? Mas por que o sinal da nova criação? A gente vai chegar lá. Então é importante você ter em mente que Deus, no sétimo dia, ele descansou da criação. E quando ele descansou da criação, ele abençoou esse dia, ele santificou esse dia. Por quê? Quando Deus terminou a criação, quando ele viu tudo pronto, ele olhou e disse, ainda falta alguma coisa. Não está bom isso aí. Não está perfeito. Foi assim? O que foi que Deus disse? Tudo estava exatamente como o quê? Como ele queria, como ele pensou. E o que foi que criou tudo aquilo ali? Ele fez algum esforço? Ele com as mãos dele foi lá e foi pegando uma coisa aqui, outra ali, um elemento aqui, misturando. Não. Ele falava e acontecia o quê? Demorava quanto tempo para aparecer? Ele falava, hein? Por quê? A palavra dele tem algum limite? Estamos falando de quem? Será que a gente realmente conhece Deus? Será que a gente realmente conhece o poder do Deus que a gente professa? Vamos ver se a gente conhece. Então, com tudo que ele viu e que ele descansou, sabe o que era o descanso de Deus? Era ele olhar para tudo e dizer, tudo está em harmonia com a minha vontade. Tudo está em harmonia com a minha palavra. Tudo está como eu idealizei. Tudo está como a minha palavra criou. E então Deus o quê? Descansou quando ele viu tudo funcionando exatamente como ele queria. Como ele idealizou e como ele falou. Esse foi o descanso de Deus. E isso ele abençoou e santificou. Agora, Êxodo 20 é só uma repetição. Você vê que Deus novamente repete a mesma informação. Em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E descansou no sétimo dia. Portanto, o Senhor abençoou, novamente, descanso, bênção, o dia do sábado e santificação. Você vê esses 3 elementos sendo repetidos. Envolvidos com o sétimo dia e envolvidos com a criação. Ok. Então temos 3 elementos interessantes no sábado. Descanso, inclusive o que significa o nome sábado? Repouso, né? Repouso, descanso, né? Temos o descanso, temos a bênção e temos a santificação. Uma pergunta, de quem é esse descanso? De quem é o sábado? Ele é o Senhor do sábado, né? Quem foi que descansou a primeira vez nesse dia? Deus. O descanso é de Deus ou é meu? O descanso tem que ser igual como eu quero ou o que Deus idealizou? A bênção é de Deus ou é a que eu acho que deve ser? O que eu penso sobre a bênção? E a santificação da mesma maneira. Ok. Vamos falar primeiro da bênção. Uma bênção foi colocada sobre o sétimo dia. Qual é o propósito da bênção de Deus? Em Atos capítulo 3, versículo 26, diz o seguinte: ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós. Para quê? Para vos abençoar. Que tipo de bênção foi essa? Essa era a bênção. A bênção de Cristo. Inclusive uma coisa. O verbo, ele estava na criação ou não? João diz isso no capítulo 1, né? E o verbo é quem? Então quem era o agente criador?
Então a bênção dele nos afasta das nossas iniquidades. O que significa a palavra iniquidade? Transgressão. E o que é a transgressão da lei? Existe alguma outra definição para pecado? Ok. Então, a bênção de Deus não é te dar um carro novo, não é te dar uma profissão, não é te dar uma casa. A bênção de Deus é te afastar do teu pecado. Do seu, não do pecado do seu vizinho. Isso vai ser uma consequência. E essas outras coisas vão ser tudo consequência, mas o objetivo é esse. Ok. Essa é a bênção de Deus. Essa é a qualidade e o propósito da bênção de Deus. Certo? Em Deuteronômio 11, do 26 ao 28, diz o seguinte: eis que nesse dia põe diante de vós o quê? E uma maldição. 27. Uma bênção, se o quê? Se obedeceres aos mandamentos do Senhor. Irmãos, se a bênção dele era nos afastar de nossas iniquidades, e a iniquidade, por sua vez, é a transgressão da lei, consequentemente, a bênção vai levar a gente a quê? A obedecer aos mandamentos de Deus. Ok. E o verso 28 diz assim: e uma maldição, se não obedeceis aos mandamentos do Senhor, vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que vos ordeno neste dia, se buscardes outros deuses que não conheceis. Inclusive é interessante a gente só fazer uma breve observação. Esses outros deuses aqui, você sabia que você pode estar adorando um outro Deus e chamando ele de Deus? Você pode estar adorando um outro Jesus Cristo, chamando ele de Jesus Cristo também? Então pense nisso. Vamos adiante. O que é essa bênção? Ela leva à obediência aos mandamentos de Deus. A maldição, ela leva a desobedecer. Ele repete lá em Deuteronômio 30, só que com mais detalhes. Ele diz assim, no verso 19: chamo os céus e a terra para registrar hoje, contra vós, que coloquei diante de vós a vida e a morte. Irmão, se você perceber na Bíblia, principalmente nos Salmos e nos Provérbios, muitas vezes o salmista ele escreve uma coisa na primeira linha, e quando é o mesmo parágrafo, ou o mesmo salmo, ou até o mesmo verso, você vê que ele repete a informação e depois ele repete a mesma informação com outras palavras. Não sei se vocês já notaram isso. Faz uma correção. Isso. Ele reforça a ideia do que ele está querendo falar com outras palavras, porque caso você não tenha entendido aquelas palavras, ele agora repete de novo a informação com outras. Então, presta atenção nisso aqui. Coloquei diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. A vida é o quê? E a morte? Maldição. Ok. Portanto, escolhe a vida, para que a tua semente possa viver. Verso 20. Para que possas amar o Senhor teu Deus, e para que possas obedecer a sua voz, e para que possas te apegar a Ele. Lembra que a bênção é a vida? Agora, que vida é essa? Porque Ele é a tua vida. É a duração dos teus dias. Quem é a vida? Sem Cristo, sem vida. Se Cristo não habitar no homem, essa vida que fica é uma vida emprestada, é apenas uma vida passageira. Ok? Mas a vida, a bênção, é o próprio Deus. Não exclua Deus da bênção dele. Porque nós costumamos, se você parar para pensar, nós costumamos tratar as coisas de Deus, colocando Deus num canto e as coisas dele no outro. É como se eu pegasse a bênção de Deus e Deus ali e a bênção dele está no canto. Mas, na verdade, Deus é a própria vida e a própria bênção. Vamos lá. Agora, lembra que ele disse que você tem uma escolha, ou bênção ou maldição? Descobrimos que a bênção é a vida, e a vida é Deus. Então, quando foi dito de Cristo que ele viria para nos abençoar, no sentido de nos afastar do nosso
nossos pecados, ele viria trazer a presença de Deus ao nosso coração, à nossa mente. E isso é que iria afastar os pecados de nós. Agora, caso escolhamos a maldição, temos a morte. E estamos falando do sábado. Foi dada uma bênção para o sábado. Irmãos, uma maldição, ela não coexiste, ela não pode estar no mesmo lugar que uma bênção. Então existe uma bênção no sábado. E se eu carrego uma maldição, eu não vou receber a bênção do sábado. Durante a semana, se eu sou amaldiçoado, não espere receber a bênção do sábado, quando chegar o sábado. Preste atenção nisso aqui. Você já leu isso 1 milhão de vezes. Assim diz o Senhor. Amaldiçoado seja o quê? O homem que confia no homem. E faz o quê? Cujo coração afasta-se do Senhor. Quando ele disse bênção e maldição, a maldição era o quê? Confiar em si mesmo. Confiar na carne, em si mesmo, em suas próprias obras, em sua própria justiça e na idolatria dos homens. Você idolatra algum homem, você ouve algum homem e tudo que ele fala você diz amém. Como os católicos fazem isso. Você olha para aquele homem e diz, não, esse homem aí ele é santo. Eu tenho que confiar na palavra dele. Isso é uma maldição. Você é amaldiçoado. E não falo dos católicos, porque ele acredita em São Pedro. Você pode ter o seu santo. E não é Deus. Então, lembre-se disso. Se você confia nas suas obras, na sua força, na sua sabedoria, nas suas conquistas e na sua carne, você é um amaldiçoado. E a bênção do sábado não virá sobre você. Irmãos, o coração ele é o quê? E ele vai fazer o quê com você? Ele vai te dizer, não. É isso mesmo. Essa é a vontade de Deus. Deus vai dizer, vai mostrar um caminho, o coração vai fazer o quê? E ele é desesperadamente o quê? Então, confie nos seus sentimentos e você carrega uma maldição sobre você. Confie, siga o seu coração, como o Hollywood e a Disney fala. E você carregará uma maldição sobre você. Agora, o que é a bênção? A gente viu que a bênção era Jesus Cristo, é Deus, é a obediência aos mandamentos de Deus. Mas, na prática, vamos para a prática, né? Eu dei a prática da maldição. A prática da maldição é você confiar na sua sabedoria, na sua carne e na sabedoria do homem. A prática da bênção é, abençoado é o homem que o quê? Confia no Senhor. Que confia no Senhor e no pastor. E não tem mais e não acrescenta mais alguma coisa? Só está o Senhor aí. Será que o Senhor é egoísta? Em dizer só confia em mim. Só confie nele. Em mais nada, em mais ninguém e nem nas suas obras. E cuja esperança é o Senhor. Outra palavra para confiar. Sinônimo. Fé. Confie somente em Deus e no que mais? Na palavra dele. Só. Essa é a bênção do sábado. Quem foi que criou o mundo? Quem foi que criou o homem? Quem foi que tornou o homem perfeito? Quem foi que fez a mente do homem ser submissa a ele? Deus, por meio de quê? Da palavra dele. Lembre-se disso. O homem, ele não nasceu e não era perfeito por si só. Ele foi feito e foi, eu diria que configurado da maneira perfeita pela palavra de Deus. Então, eu vou usar esses termos porque são fáceis da gente entender. Ele funcionava perfeitamente porque era assim como a palavra o criou. Assim como a palavra o fez. Então vimos o que é a bênção. A bênção que está no sábado, ela nos leva... Sabe quando você estuda o sábado com o intuito de falar sobre o criacionismo? Você já percebeu que a gente fala mais
da criação, natureza, do que do homem. Vocês já perceberam isso? Que quando a gente fala do sábado, no sentido de levar o povo para o criacionismo, a gente nunca fala de como Deus criou o homem e como Deus pode criar novamente aquilo que se perdeu. Então, a bênção de Deus é a confiança total nele. E o descanso? Deus descansou no sábado. A pergunta que é feita é uma pergunta muito fácil de se responder, porém é importante fazer. Mas Deus pode cansar fisicamente? Não. Que espécie de descanso é esse? Bom, João 4:24 diz o seguinte: Deus é o quê? E os que o adoram devem fazer o quê? Adorá-lo em espírito e em verdade. Irmãos, se Deus é espírito e ele descansou, o descanso dele é de qual qualidade? De qual espécie? Espiritual. É espiritual. Então, se você está achando que está guardando o sábado, porque você deixa de trabalhar, porque você tem um descanso físico, e você só se foca nisso, você está ali parando o seu labor, e você acha que o sábado só foi feito para isso, você está colocando a prioridade na coisa errada. Porque o descanso foi de Deus. E se o descanso é de Deus, é um descanso espiritual. O descanso físico vai ser uma consequência. Vai ser um bônus. Será apenas um bônus. Mas o foco não é o descanso físico. Se você só pensa em você, é você quem está descansando, se o sábado para você é como um feriado, então você vai aceitar o domingo. Porque você não vai querer morrer, nem passar fome, e nem querer que seus filhos passem fome e viva se escondendo no mato. Porque para você o importante é descansar um dia. Não é isso? Agora, se o seu foco é espiritual, então vamos lá. O que dá o descanso ao homem? Irmãos, vamos ser cristãos bíblicos. Vamos responder com a Bíblia. Não com assim eu acho, com o pensamento ou com a opinião do homem. E Deus disse em Êxodo 33, minha presença irá contigo. E você dará descanso ao povo. Foi assim que ele disse a Moisés? E Deus disse, eu te darei descanso. Através de quê? Da presença dele. Se você não tem a presença de Deus na sua vida, no seu ser, aqui dentro, constantemente, você nunca terá descanso. E sabe o que é que vai acontecer com aqueles que hoje não têm o descanso de Deus? Lembra de Apocalipse? Que diz que não terão descanso, nem de dia, nem de noite. Sabe por quê? Porque eles não eram um templo do Espírito Santo. Eles se entregaram aos demônios. E lembra de Gadareno? Os endemoniados, quando eles aparecem, e é dito deles que eles descansavam? Eles não tinham descanso. Por quê? Cheios de demônios. Então, se hoje não é a presença de Deus que te dá o descanso, você quando a graça encerrar, você não vai dormir, não vai ter descanso, não vai ter paz. 24 horas por dia. Pense nisso. Se hoje você não deita em paz, porque a sua consciência está em paz com Deus, pela presença dele em você, isso vai piorar. Isso não vai ficar assim. Então busque a presença de Deus, não só exteriormente, mas principalmente interiormente, que ele te dará descanso. É tanto que quem é que estava com eles? Lembra que eu acabei de ler que disse, a minha presença irá contigo. Quem era que estava falando isso aqui? Deus, ok. Mas qual das pessoas da divindade? 1 Coríntios 10, de 1 a 4. Irmãos, eu coloquei os versos anteriores só para contexto. Só para que eu possa provar de que estamos falando da época do Êxodo. Além disso, irmãos, eu não quero que ignoreis que todos os nossos pais,
estiveram debaixo da nuvem. Está vendo que está falando do Êxodo? E todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Agora preste atenção. Vocês vão notar que eu coloquei destaque, coloquei em amarelo as palavras que eu quero que vocês memorizem. E todos comeram do mesmo alimento, espiritual. Irmãos, ele não está falando do maná aqui não, viu? Tirem isso da cabeça. Ele está falando de alimento espiritual. Lembra quando Cristo disse, a minha carne e o meu sangue são o quê? Alimentos. E vocês têm que fazer o quê com ela? Comer. Como os judeus tinham uma mentalidade carnal, eles olharam para Jesus e disseram, como assim comer a tua carne e beber teu sangue? Veja. Então, se você tem essa mente de um judeu, você vai ler isso aqui e vai pensar que ele está falando do maná, igual os judeus. E beberam todos de uma mesma bebida. Que tipo de bebida? É espiritual. Não está falando da água que Deus fez jorrar da pedra. Porque eles bebiam da rocha, qual rocha? Espiritual, que os seguia. Irmãos, existia uma pedra gigante seguindo eles? Não. Tinha nuvem, né? Mas pedra não tem. Quem era essa pedra, então? Quem era que estava com eles? Quem era esse aqui? A minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Quem? Cristo. É a presença de Cristo que dá descanso. É tanto que ele diz isso aqui, ó. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e o quê? E eu vou fazer o quê? Que tipo de descanso? Espiritual. É o descanso da mente. É a paz de espírito com Deus. É a consciência tranquila de que você não está em rebeldia ou em desarmonia com a palavra de Deus. É para isso que o sábado nos leva. Ele diz assim, ó, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E encontrareis o quê? Descanso para as vossas almas, não para o vosso corpo físico. Isso é consequência. O corpo físico vai descansar também. Mas o importante e a prioridade é o descanso da alma, espiritual. Agora vamos ler Isaías. Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, do versículo 11 ao 16. A gente vai fazer uma leitura rápida, eu só vou comentar alguns pontos aqui. Irmãos, se Deus não cansa fisicamente, será que existe alguma coisa que pode cansar Deus? O que é que vocês acham? Pensem bem. Vocês acham que eu ia fazer essa pergunta assim por acaso? Existe uma coisa que pode cansar Deus. Sendo de Isaías, eu acho que é a adoração falsa. Isaías capítulo 1. Lá ele mesmo fala 3 vezes. Não suporta, né? Não suporta suas vidas, não suporta. É isso que a gente vai ler agora. Eu estou cansado. Então, o cansaço para Deus não é físico, mas existe um cansaço. Veja o verso 11. Irmãos, vamos ser bem honestos aqui. Para quem ele está falando isso? É para os ímpios, os pagãos? Não, né? Ele está falando isso para quem? Para Israel, para o povo dele. Para qual propósito? Vamos lá, verso 11. É a multidão de vossos sacrifícios para mim, diz o Senhor. Estou cheio. Irmãos, quando alguém diz assim, eu estou cheio, eu estou farto, cansado de ofertas queimadas de carneiros e da gordura de animais cevados, e não tenho prazer no sangue de novilhos ou de cordeiros ou de bodes. Agora, uma observação interessante aqui. Quem foi que ordenou que o povo fizesse isso nessa época? Foi invenção do povo fazer essas coisas? Não, foi Deus mesmo. Foi Deus mesmo. Porém, veja o verso 12. Quando vindes para vos apresentardes perante a mim, quem tem requerido isso de vossa mão? Que piseis nos meus átrios. Não foi Deus quem disse que o povo deve se congregar num local de adoração? E Deus está dizendo assim, quem foi que disse para vocês virem aqui e pisar aqui? Veja que coisa. Mas alguém poderia dizer, mas não foi o Senhor quem disse? Mas vocês não entenderam por quê e para quê.
Esse era o problema de Israel. Vocês até podem estar fazendo as coisas exteriores, mas vocês não estão entendendo. Verso 13. Não tragais mais oblações vãs. Incenso é uma abominação para mim. Quando você estuda o santuário, os rituais de santuário, o que é o incenso? Oração. As luas novas e o quê? Os sábados. Quem foi que deu o sábado? As luas novas e os sábados e a convocação das assembleias, eu não posso suportar. Segunda vez que ele fala, que já estava. É iniquidade, até mesmo o ajuntamento solene. O culto para Deus, nessa situação que eles estavam vivendo, era um pecado. Verso 14. As vossas luas novas e as vossas festas fixas, minha alma as odeia. Vocês estão percebendo que Deus está dizendo as vossas, as vossas, as vossas? Ou seja, é vocês fazendo. Do jeito de vocês. Aí diz assim, ó. Elas são um aborrecimento para mim. Isso é no verso 14 ainda, já no final. Eu estou o quê? Cansado de suportá-las. Aí no verso 15. E quando estenderdes as vossas mãos, eu esconderei meus olhos de vós. Sim, quando vós fizerdes o quê? Muitas, não é nem poucas, viu? É muitas. Eu não ouvirei. As vossas mãos estão cheias de quê? Aí você vai parar para pensar e dizer, então não é o meu caso. Está aí o problema. Eles eram assassinos, homicidas. Vamos para 1 João 3, rapidinho. 1 João 3, porque você acabou de ler aqui que Deus já não suportava, estava cansado do culto deles e da adoração deles, inclusive até da guarda do sábado deles. Porém, a gente analisou e viu que chegou a ponto de dizer que as mãos deles estavam cheias de sangue. E aí a gente corre o risco de dizer, então não é o nosso caso. Porque a gente não mata ninguém, eu nunca matei ninguém. E aí veja o verso 14 de 1 João, capítulo 3, primeira epístola de João, capítulo 3, verso 14. Diz assim, ó, só para uma observação. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Agora preste atenção nisso. Aquele que não ama o seu irmão permanece na morte. E o verso 15. Qualquer que odeia o seu irmão é o quê? Homicida. E vós sabeis que a vida eterna não permanece em nenhum homicida. Então se você tem ódio de alguém, se você tem raiva de alguém, você é um homicida diante de Deus. Porque se lhe fosse dada a oportunidade de você ir além, quem sabe você não derramaria sangue. E talvez você não derrame porque você tem medo de ser preso e de todas as outras consequências, ou desvingarem a sua vida. Mas não porque você ama. Então, irmãos, isso cansa Deus. E se o povo de Deus, se eu, que professo ser o povo de Deus, estou vivendo com qualquer iniquidade em mim, nem eu dou descanso a Deus e nem eu tenho o descanso de Deus em mim. E o descanso que tem no sábado, ele é nulo para mim. Entende? Vamos ver agora Hebreus capítulo 3. Se você está em João, volta só um pouquinho e a gente vai ler Hebreus capítulo 3. Tem muitos versos aí, mas eu não vou ler dando tantos detalhes, mas somente para a gente enxergar algumas coisas aí. Hebreus capítulo 3, versículos do 7 a 19. Preste atenção nisso aqui. E a gente lê esses versos e nunca enxerga isso. Entendemos que existe algo que cansa Deus. E, consequentemente, se a minha vida ela cansa Deus espiritualmente, isso vai acontecer com a gente. Agora, veja por que isso acontece. Verso 7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação do deserto. Mais uma vez, o exemplo de Israel na época de Moisés. Verso 9. Quando os vossos pais me tentaram, me provaram e viram as minhas obras por 40 anos.
Assim fui o quê? Ofendido por esta geração. E disse, agora veja o que ele vai começar a falar aqui. Eles sempre erram em seus corações e não conheceram os meus caminhos. Veja o verso 11. Assim jurei na minha ira. Eles não entrarão aonde? Interessante isso, né? Estamos falando de sábado. A palavra sábado significa o quê? Descanso. Então, chegar no dia, no 7º dia da semana é uma coisa. Chegar no descanso de Deus é outra, bem distante, como aqui da China. Chegar no dia é uma coisa. Parar de trabalhar no dia é uma coisa. Parar de fazer certas coisas é uma coisa. Agora, chegar aqui, irmãos, por que Deus disse que eles não entrariam no descanso dele? Como que eu posso responder isso aqui? Com o verso anterior. Que ele disse o quê? Eles sempre fazem o quê? Erram em seus corações. Por que eles erram em seus corações? O que foi que Jeremias disse sobre o coração? Porque confiam em si mesmo. E não conheceram os meus caminhos, ele disse. E Deus disse, não entrarão no meu descanso. Verso 12. Acautelai-vos, irmãos, para que nunca haja em qualquer um de vós um coração o quê? Incrédulo. Falta de fé. Sem fé é impossível o quê? Porque aquilo que não vem de fé é o quê? Para se apartar do Deus vivo. O que é que diz lá em Isaías 59, verso 2? O que é que aparta o homem de Deus? Verso 13. Todavia, exortai-vos uns aos outros, diariamente, enquanto o dia ainda se chama quando? Hoje. Para que nenhum de vós se endureça, como? Através do engano do pecado. Olha o engano do pecado, junto com o engano do coração. Imagina que dupla poderosa. O coração já é enganoso. Aí vem um pecado que engana e você aceita ele entrar em você. E aí, o engano é dobrado. Verso 14. Porque nós somos feitos participantes de Cristo. Se o quê? Se mantivermos firmemente o princípio da nossa confiança. Lembra que a bênção é confiar em Deus? Abençoado é aquele que confia em Deus. Até o fim. Verso 15. Enquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Por quê? Alguns, quando ouviram a voz, o provocaram. Será que nós temos provocado Deus? Será que nós temos cansado Deus? E fingindo por aí, para as pessoas aí fora, que somos cristãos, quando não somos? Exatamente. E aí diz assim, ó. Porque alguns, quando ouviram a palavra de Deus, né? A voz dele, o provocaram. Porém, nem todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Havia um pequeno remanescente. Verso 17. Mas quem o ofendeu durante 40 anos? Quem? Não foram aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E quem jurou ele que não entraria no repouso? Senão o quê? Os que foram desobedientes. Agora, o pecado e a desobediência é consequência de quê? Verso 19. Então vemos que eles não puderam entrar por causa de quê? A fé vem por meio de quê? Ouvir o quê? De quem? Se você está confiando na palavra do homem, no que o homem disse, você está confiando na palavra de Deus? Não. Então a incredulidade leva o homem a não entrar no descanso de Deus. Então, por mais que você se chame adventista do 7º dia, é do dia, mas não do descanso de Deus. Veja Hebreus 4, continua. Portanto, isso é uma continuação direta do que Paulo estava dizendo aqui no verso 3, no capítulo 3. Temamos a fim de que a promessa deixada para nós de entrar em seu repouso não exclua nenhum de nós, ou de vós. Porque para nós o evangelho foi pregado, assim também como a eles. Olha que interessante. O evangelho já tinha sido pregado naquela época. E muitos de nós ensinam que o evangelho veio depois de Cristo. Mas Paulo está dizendo aqui que o evangelho já tinha sido pregado como? O ritual do santuário.
assim como também a eles. Mas veja o que é que diz agora o restante do verso. Mas a palavra pregada não lhe serviu. Por quê? Não estando esta, a palavra, misturada com a fé daqueles que a ouviram. Ouviam e não confiavam e não acreditavam de que a palavra poderia, por si só, operar o que ela estava dizendo. E é tanto que eles disseram assim, tudo que o Senhor falou, nós o quê? Fizeram? Não. Veja o verso 3. Veja quem é que entra no descanso. Porque nós que temos crido, os que acreditam, os que têm fé, entramos no repouso. Veja o verso 4. Vamos pular algumas coisas aqui para a gente adiantar. Porque ele falou em um determinado lugar do sétimo dia. Olha que interessante. Do sétimo dia. E Deus repousou no sétimo dia de quê? De todas as suas obras. Veja o paralelo que Paulo vai fazer aqui. E neste lugar, novamente, ele diz, né? Não entrarão no meu repouso. Vendo, portanto, eu estou no verso 6, que ainda há alguns que devem entrar, e que aqueles que primeiro receberam a pregação não entraram por causa de quê? Da incredulidade. Novamente, ele determina um certo dia, dizendo, através de Davi, hoje, depois de muito tempo, como está dito, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque se Jesus lhe houvesse dado repouso, não teria falado depois disso a respeito de um outro dia. Aí no verso 9. Portanto, ainda resta um repouso para o povo de Deus. E no verso 10, porque aquele que entrou, agora veja o paralelo que Paulo vai fazer aqui. Aquele que entrou no seu repouso, quem é esse? Deus. Também cessou as suas próprias obras. Assim como Deus... Não, peraí, vamos ler de novo isso aqui. Porque aquele que entrou no seu repouso, no repouso de Deus, também cessou as suas próprias obras, assim como Deus repousou das suas. Vocês entenderam o que foi que ele quis dizer aqui? Que quem entra no repouso de Deus, repousa, descansa cessa as suas próprias obras, assim como Deus. Irmãos, que obras são essas? Justiça própria. As obras de justiça própria. É o eu tentar fazer a vontade de Deus. O eu tentar obedecer a Deus, assim como Israel. Tudo que o Senhor falou, o que a gente vai fazer? Vamos fazer, Senhor, porque nós podemos. E aqui está dizendo, aquele que cessou as suas próprias obras, entrou no repouso, assim como Deus. Por quê? Porque então, quando o homem cessa as próprias obras, as obras que virão na vida dele vai ser as obras de quem? Deus. O que foi que Jesus Cristo disse sobre ele mesmo? Eu de mim não posso o quê? Irmãos, Jesus. E você acha que você pode? Tem certeza que você pode? O que foi que ele disse? O Pai que está em mim é que faz o quê? Por quê? Porque Cristo havia cessado das suas próprias obras. E ele era apenas um instrumento, um templo vivo, para que as obras de Deus se realizassem, se manifestassem na vida dele. E aqui diz, no verso 11, esforcemo-nos, portanto, para entrar naquele repouso, a fim de que nenhum homem caia no mesmo exemplo de incredulidade. Que esforço é esse? De fé. E renúncia do próprio eu. Agora vamos para Filipenses 1, verso 6. Se é Deus, se temos que cessar das nossas próprias obras, temos que cessar para quê? Para que isso aconteça. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Quem é que completa a boa obra? Deus. Sou eu, na minha própria força e capacidade? Não. Quem é que completa? Deus.
inicia e completa. Né? Ele inicia. Veja, exatamente o que Alan falou. Ele começou e ele completa. É ele. Por isso que, naquele dia, muitos dirão a Deus, a Jesus Cristo, Senhor, Senhor, mas em teu nome eu não fiz isso e deixei de fazer aquilo? Não fiz isso e deixei de fazer aquilo? E o que é que ele diz? Não vos conheço. Eu não vos conheço. Por quê? Era você fazendo e não eu. Eu não guardei os teus mandamentos, não guardei o sábado, não fiz reforma de saúde, não fui para o campo, não fiz isso, não fiz aquilo, e é todo culto. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Igual a Isaías capítulo 1. Era você fazendo. E enquanto for você fazendo, o egoísmo está junto. Agora, quando é ele quem começa a obra em você, quando você se submete e permite que ele comece e ele complete, a promessa é que ele vai criar em você um coração limpo e renovar em você um espírito correto dentro de você. E então, 2 Coríntios 5 diz assim, portanto, se algum homem está em Cristo, ele é o quê? E as coisas velhas são passadas, e eis que todas as coisas se tornam novas. Essa palavra nova criatura, eu fui verificar qual era a palavra grega de criatura, que Paulo usou aqui para criatura. E a palavra grega é essa daqui, ó. É a palavra katisis, que significa ato de criar. Criação. Ou seja, coisa criada. Uma criação. Qualquer coisa criada. Então, quando Paulo diz aqui, se algum homem está em Cristo, ele é o quê? Uma nova criação. Qual é o título do sermão? Quem lembra? Sábado. O sinal da nova criação. Quando Deus criou o mundo e tudo que nele havia, e o homem, e viu que tudo estava de acordo e perfeita harmonia com a vontade dele, aí foi que ele descansou. Então a nova criação que somos nós, na realidade, veja quem é a nova criação. Antes de eu concluir o que eu iria falar, para que não fique um mal entendido. Meus filhinhos, Paulo de novo, por quem de novo sinto dores de parto. Até que obra é que ele começou? Até que Cristo seja formado em vós. Irmãos, eu fui ver o que significa essa palavra formado no grego. E a palavra que é usada aí, a palavra morfo, ela significa até que uma mente e uma vida em completa harmonia com a mente e a vida de Cristo sejam formados em nós. Aí sim é que Deus vai ter descanso. Aí sim é que o sábado vai ser um selo. Por quê? Porque o sábado ele é o sinal de que a criação de Deus está completa e que agora ele está vendo tudo em harmonia com o que ele falou, da maneira como ele idealizou. Então a nova criação é quem? É Cristo em nós, habitando em nós. A esperança da glória. Você quer ser glorificado? Tem certeza que você quer? A sua esperança está em Cristo ser formado em você? Ou seja, uma mente e uma vida em completa harmonia com a mente e vida de Cristo? Isso começa por fora ou por dentro? Por dentro. Porque se começar por fora, vai morrer na praia. Vai se cansar. Isso. Vai se cansar, não vai ter paz e nem vai dar paz a Deus. E nem descanso a Deus. Exatamente. O que torna algo santo? Lembra que ele santificou o sábado? Irmão, vocês estão percebendo que eu falei da bênção? Ele não abençoou o sábado? Eu falei do descanso, ele não descansou no sábado? E agora, lembra que ele santificou o sábado? O que torna algo santo? Essa é a última parte.
Veja o que diz aqui em Êxodo 3. Não te aproximes daqui. Isso foi Deus dizendo para Moisés na situação da sarça ardente. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que estás é terra o quê? Irmãos, antes de Deus se manifestar ali, aquele local era santo? Hoje, aquele local é uma terra santa, se eu for lá, no mesmo local onde estava aquela sarça, se eu descobrisse, né? Onde é. Aí para Josué, inclusive, quem era esse que estava falando com Moisés? Deus filho. Miguel, né? Exatamente. Josué 5. A mesma coisa, parece que é uma repetição, né? Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás pisando é o quê? Santo. Já era outro local. Esse local ainda é santo? Não. O que tornou o local santo? Muito simples, muito óbvio. O que pode santificar algo ou alguém? A presença. Aqui. Não fora. Êxodo 29, 43. E ali me encontrarei com os filhos de Israel, no tabernáculo. E o tabernáculo será santificado pelo quê? Pela minha glória. Ellen White fala que a glória de Deus é o quê? Quem sabe? A glória de Deus é o caráter. É o caráter de Cristo formado no homem. Irmãos, a glória que vai se manifestar quando ele vier e glorificar a gente é somente uma glória que já existe dentro. Assim como Cristo, que tinha glória dentro dele e não poderia se manifestar, porque o povo não iria suportar, a glorificação será apenas naqueles que já têm a glória dele dentro de si, que é o caráter dele. E é a presença dele que santifica e glorifica. Veja Ezequiel 20, verso 12. Agora falando do sábado. E também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal. Irmãos, o que significa sinal? O que é um sinal para você? Marca. Uma identificação. Mas é isso que vocês estão falando também. Também. Eu vou dar um outro exemplo. Quando um cachorro ele começa a latir inquietamente de madrugada, o que é que você vê na sua mente? Isso é um sinal de que alguma coisa está errada. Então, o sábado, ele é um sinal. Ele é um sinal de que alguma coisa aconteceu. E esse sinal diz assim, entre mim e eles, para que soubessem que o quê? Sinal de quê? Se eu sou o Senhor, santifica. Então o sábado é só para te lembrar. É um sinal, assim como o latido do cachorro, que é um sinal de que alguma coisa está acontecendo. O sábado é só para te lembrar que quem santifica é o Senhor e não o dia. Lembre-se disso. Você pode estar repousando fisicamente no dia e achando que isso está te santificando. Mas se durante a semana a presença de Deus não está em você e você na presença dele, o sábado não irá te santificar. Lembre-se disso. Tem gente que se confia, que acha que o sábado é quem vai santificar. Mas o sábado é o sinal de quem santifica. Então ponha isso na sua cabeça. É igual a circuncisão. Exatamente. Mas eles achavam que era quem que tornava ele santo? A circuncisão. Em Gálatas, Paulo fala muito contra isso. Vocês estão se apoiando na circuncisão. Paulo até diz assim, vocês decaíram do Espírito e começaram a se confiar nas obras de vocês. Só porque vocês fazem isso. Porque essa era a circuncisão que Deus queria. Os judeus também, né? Eles correram para o templo, porque lá eles pensavam que eles não iam entrar. Isso. Eles pensavam que lá estava a presença de Deus. E já tinha acontecido o quê? Uma palavra em hebraico. O que é que tinha acontecido? Foi-se a glória. Foi-se o quê? Vamos lá. Estamos quase acabando. Fala também aos filhos de Israel, dizendo... Veja, que eu devia ter colocado ao contrário, né? Mas
é a mesma coisa. Certamente guardareis os meus sábados. Veja que é a mesma linguagem, só que Ezequiel falou depois, né? Porque é o quê? Um sinal entre mim e vós e as vossas gerações. Sempre que você chegar no sábado, lembre-se, eu cheguei aqui por causa de Deus. Para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Eu. É Deus. Não confie em suas obras. Não confie em si mesmo, porque senão você não terá descanso. E nem a bênção, porque a bênção é o quê? Abençoado o homem que confia no Senhor. Então, porque esse é o último versículo. Porque Deus é o que faz o quê? Opere em vós. Tanto segundo sua boa vontade. O querer, vou usar o exemplo de Alain, é o começo. E o efetuar é o fim, é a consumação do querer. Agora, você pode estar se perguntando, e qual é a minha parte? Renunciar a si mesmo. Negar a sua própria vontade e aceitar que a vontade dele reine em você. Porque o reino de Deus está onde? Dentro de vós. Cristo disse, o reino de Deus não veio fora. E os judeus esperavam um reino exterior. E Cristo disse, o reino de Deus está aí dentro. Agora, quem está sentado nesse trono? É Lúcifer ou Deus? Quem é que está governando aqui? É os princípios, é a palavra de Deus ou a palavra de Lúcifer? Quando Eva deu ouvidos a Satanás, através da serpente, ela trocou o governo de Deus, porque Deus disse, não coma. Deus disse, não coma. Deus simplesmente disse a ela. Aquela palavra que ele falou poderia sustentar ela. E ela nunca precisaria daquilo ali na vida dela. Mas ela, só em ter contato com a serpente, que aquela serpente era quem ali? Só em ter contato com a serpente, quando ele pergunta a ela, a Eva, o que foi que Deus disse? Ela já inventa uma mentira. Ela já inclui. Que Deus disse, não coma. Deus disse que nem comesse e nem o quê? Tocasse. Mas Deus falou isso? Não. Tenha contato. Você não precisa nem falar, nem dialogar com aquilo que vem de Satanás. Então tome muito cuidado com qualquer coisa que pertence a ele. Porque o mero contato é suficiente para entorpecer e enganar você. E veja, Eva nem tinha natureza caída, viu? Nem tinha inclinação para cair naquilo ali. Imagine nós hoje. Que a presença de Satanás e a tentação dele é como um imã. E a nossa carne é como um ferro. Quando vai se aproximando, faz o quê? É natural, né? Se não tiver uma coisa no meio que interrompa esse contato, o que acontece? Se junta. Então lembre-se, irmãos. O sábado é um sinal da nova criação. O sábado, Deus só terá descanso. Preste atenção nisso. Quando ele olhar para os 144 mil e ver o caráter de Cristo neles. E ver Cristo neles. Cristo falou, é a nova aliança. A nova aliança. Do meu sangue. O sangue na Bíblia é símbolo de quê? Vida. Deus disse, não coma o sangue deles para Israel. Porque é o quê? É a vida. Nele está a vida. Por isso que Cristo disse, tome o meu sangue. Ou seja, se alimente da minha vida. Não busque vida em qualquer outra coisa. Sabia que nós podemos estar sendo adventistas espíritas? E tem muitos adventistas espíritas, viu? Não acredita que a alma desencarna, mas procura vida em qualquer outra fonte, menos em Cristo. E Cristo não é o centro da pessoa. Cristo não é a fonte da vida dela. É qualquer outra coisa. E ela por si só se tornou um espírita. Porque ela está achando que existe vida em qualquer outro lugar, menos em Deus. Quando ele disse assim, eu sou a verdade, o caminho e o quê? E a vida. Então, quando Deus olhar para os 144 mil, o mesmo descanso que ele teve na criação, quando ele vê de novo a nova criação, a nova criatura, você vê que, inclusive,
a nova criação, a nova criatura que é Cristo formado em nós, vão estar aonde? No local parecido de como Deus criou o mundo. Um local de vegetação, um local que remete a tudo que Deus criou. E eles vão estar dando descanso para Deus, Deus vai descansar neles. O descanso de Deus vai ser tão grande, tão intenso, que Deus então vai confiar de que eles agora não precisam mais de um intercessor. Não é interessante isso? Eu agora descanso neles. Eu quem? Cristo. Por quê? Posso agora encerrar a minha intercessão. Estou em paz porque eles estão em paz comigo. Eles estão exatamente como minha palavra falou, assim como lá na criação. E agora eu descanso. E o descanso de Deus vai consumar os 6.000 anos e vai vir o quê? O 7º milênio. Um sábado milenar. É interessante isso, né? Então o sábado, ele é o sinal da nova criação. O sábado, se ele não te levar de volta para Cristo, para que Cristo seja formado em você, e você pare de confiar em si mesmo, ou nos outros, ou na carne, mas somente nele e na palavra dele, então de nada servirá a sua guarda do sábado, se não for esse o propósito do sábado na sua vida. E aí todas as coisas que ele deixou descrito na Bíblia e no Espírito de Profecia, sobre como o sábado deve ser guardado, será guardado naturalmente, e não para tentar merecer a vida eterna. Porque se o que você faz ou deixa de fazer, você faz ou deixa de fazer porque você quer algo em troca, você é o quê? Você é um pagão. Você sabe o que significa a palavra pagão? É fazer algo para receber o quê? Pagamento. Tão simples, né? Porque nós, assim, aprendeu muito a trocar. Catolicismo, jesuitismo, no nosso meio. O fariseu também, ele procura tentar se salvar. O fariseu. Isso. Exatamente. Por isso que, naquele grande dia, muitos dirão, mas Senhor, em teu nome eu fiz isso e deixei de fazer aquilo. O que é que ele estava falando? O que é que ele está querendo com Jesus Cristo? Eu quero meu pagamento. O Senhor me deve. Eu fiz isso e deixei de fazer aquilo por causa do Senhor. E eu quero a vida eterna. Você já pensou você chegar nesse ponto? Diga misericórdia. Porque cobrar Jesus Cristo por uma coisa que você não merece, na verdade, os santos, quando Cristo olhar para eles, o que é que ele vai dizer? Vinde benditos de meu Pai. Por quê? Quando eu tinha fome, você me deu de comer. Quando isso, você fez isso. Quando isso e aquilo, você fez isso e aquilo. E o que é que os santos vão dizer? Quando foi que eu fiz isso? Por que eles vão dizer isso? Quem é que estava fazendo? Por isso que eles não se lembram. Porque não era o eu fazendo. Era Cristo. E aí, Ellen White diz que quando os 144.000 se depararem com Cristo, a coroa, que hoje muitos dão uma série de estudos bíblicos, porque querem ganhar estrelas na coroa. Olha, a barganha. A barganha. Mas os verdadeiros fiéis, o que é que eles vão fazer com a coroa deles? Eles vão pegar a coroa deles e jogar. Eu não mereço. Foi pelo Senhor. Não fui eu quem morri. Não foi ninguém, não foi minhas obras quem morreu na cruz. Foi o Senhor. E a vida é do Senhor e não minha. E foi o Senhor que fez isso em mim. Isso é tremendo. Isso é para que você não confie em si mesmo. As obras virão. A perfeição virá, porque a perfeição é dele. Não é sua. Quando a perfeição for sua, enquanto a perfeição for sua, só será imperfeição atrás de imperfeição. Imperfeição atrás de imperfeição. E condenação. Então, a última coisa que eu vou falar para vocês refletirem, vocês não vão responder, porque se vocês responderem, vocês correm o risco de fazer o mesmo que Pedro fez. Vocês vão entender o que eu vou dizer. Para a gente encerrar aqui. Se você soubesse que tudo que você está renunciando na sua vida, por amor a Cristo, por amor a Deus, ir para o campo, homeschooling, vegetarianismo, tudo isso que é de Deus. Se você soubesse que
todo o sacrifício da sua vida, que tudo que você renunciou, no fim das contas, você não iria herdar a vida eterna. Você continuaria? A Bíblia diz que nós será o mais miserável, né? Somos inúteis diante de Deus. Cristo, quando ele estava na cruz, Ellen White disse o quê? Ele nem sabia se ele iria ressuscitar. Ele não via além da cruz. Ellen White fala isso. Ele não via além da cruz. Mas ele foi até o fim? Reflita isso. Será que você é um pagão? Que você só faz porque você quer algo em troca? Ou você só faz porque é por amor, involuntário? E somente. E se você fosse destruído no final, você ainda diria, eu mereço. Mas valeu a pena. Então que essa seja a nossa vida, que o sábado seja isso para nós.